Vamos falar hoje sobre amplificadores básicos com o MOSFET. Uma vez que já tenhamos à nossa disposição um modelo linearizado para descrever o comportamento do MOSFET para pequenos sinais, podemos agora proceder ao estudo de circuitos amplificadores que empregam esse tipo de transistor. Portanto, o objetivo desta aula é justamente o de apresentar as configurações básicas de amplificadores que podem ser construídos com o MOSFET, juntamente com um estudo detalhado de suas características elétricas de maior interesse, por exemplo, como o ganho de tensão, impedâncias de entrada e de saída e os limites de excursão de sinal. Porém, antes de iniciarmos o nosso estudo das configurações básicas, devemos lembrar, na aula anterior, que o esquema de polarização com tensão fixa adotada no amplificador básico, que no caso esse foi apresentado na aula anterior, não é adequado para uma implementação prática. Isso em virtude da sua grande sensibilidade em relação aos parâmetros Kn e VTH do MOSFET. Entre os esquemas de polarização estudados anteriormente, optou-se por adotar o circuito com o divisor de tensão resistivo para polarizar o MOSFET. Os demais esquemas estudados, o circuito autopolarizado e com fonte de corrente, também podem ser utilizados para a polarização do MOSFET em amplificadores. O primeiro amplificador é esse amplificador em fonte comum. Nessa figura é apresentado um circuito amplificador que foi obtido a partir do esquema de polarização com divisor resistivo. Nesse amplificador, o sinal de entrada produzido pela fonte, no caso esse Vs minúsculo, é aplicado ao terminal de porta do transistor através do capacitor de acoplamento Cg. Esse capacitor tem como função operar com uma impedância muito baixa, aproximadamente um curto-circuito, na faixa de frequências do sinal Vs, e atuar como circuito aberto em DC. Graças a esse capacitor de acoplamento, o sinal de entrada será efetivamente aplicado ao terminal de porta do transistor, enquanto o nível médio desse mesmo sinal estará isolado e não afetará a polarização do MOSFET. Dessa forma, a tensão no terminal de porta do transistor será composta pela superposição da tensão de polarização, que no caso Vg maiúsculo, esta é estabelecida pelo divisor de tensão resistivo, e a tensão de sinal entregue pela fonte, Vs minúsculo. Essa superposição das parcelas de polarização e de sinal tem como objetivo garantir que a tensão total será grande o suficiente para manter o transistor, no caso M1, operando no modo de saturação. De acordo com o nosso estudo do MOSFET como elemento amplificador, sabemos que a tensão efetivamente amplificada pelo transistor é aquela aplicada entre os terminais de porta e fonte, pois é essa tensão que produz a componente de sinal na corrente de dreno. Assim, para maximizarmos o ganho do amplificador, devemos maximizar a fração do sinal de entrada que é efetivamente aplicado entre os terminais de porta e fonte do MOSFET. Para isso, foi incluído o capacitor de bypass CF no circuito, para operar como um curto-circuito na faixa de frequências do sinal de entrada. Para entender o papel do capacitor CF no amplificador, deve-se observar que as leis das tensões de Kirchhoff obrigam que uma fração da tensão de entrada deva aparecer no caso, entre os terminais de porta e fonte do MOSFET, enquanto a outra fração estará sobre o resistor RF, pois ambos estão na mesma malha. Assim, ao curto-circuitarmos o resistor RF através do capacitor CF, estarão apenas os terminais de porta e fonte para receber o sinal de entrada. Consequentemente, a parcela de sinal será maximizada. Observe, entretanto, que o papel de curto-circuito
será exercido pelo capacitor CF apenas para a parcela de pequenos sinais. No que diz respeito às tensões e às correntes de polarização, o capacitor CF atuará como um circuito aberto, deixando que o resistor RF exerça o seu papel de reduzir a sensibilidade da corrente de polarização com respeito aos parâmetros Kn e VTH do MOSFET. E, finalmente, o capacitor de acoplamento CD foi incluído para isolar a carga RL da polarização DC do MOSFET. Além disso, esse capacitor também deve operar aproximadamente como um curto-circuito na faixa de frequências do sinal Vs de entrada, caso Vs minúsculo, a fim de maximizar a parcela de sinal produzida pelo amplificador na sua saída V0. A análise do amplificador é realizada através da aplicação do princípio da superposição, onde analisamos isoladamente o comportamento do circuito com respeito apenas às fontes de polarização e com respeito apenas ao sinal de entrada. Essa separação das análises é ilustrada na presente figura. Na análise de polarização, aplicamos apenas a fonte de polarização VDD e zeramos a fonte de sinal, Vs minúsculo, substituindo, no caso essa, por um curto-circuito. Nessa situação, o curto-circuito exibirá apenas tensões e correntes constantes, fazendo com que os capacitores de acoplamento apresentem uma impedância infinita. Dessa forma, na análise de polarização DC ilustrada na figura, os capacitores CG, CD e CF foram substituídos por circuitos abertos. Na análise de pequenos sinais, aplicamos ao circuito apenas a fonte de sinal, enquanto que a fonte de polarização, VDD, é zerada, ou seja, substituída por um curto-circuito para a Terra. Nessa análise, estamos considerando que os capacitores de acoplamento exibirão impedâncias muito menores que as demais impedâncias do circuito na faixa de frequências do sinal de entrada. Por essa razão, todos os capacitores de acoplamento foram substituídos por curtos-circuitos no circuito equivalente da figura. Para realizar a análise de pequenos sinais, também iremos substituir o MOSFET pelo seu modelo equivalente linearizado. Assim, obtemos nessa figura o circuito equivalente para pequenos sinais do amplificador em fonte comum. Observe que no circuito equivalente de pequenos sinais da figura, o terminal de fonte do MOSFET está conectado à Terra, em virtude do curto-circuito produzido pelo capacitor de acoplamento CF. Como tanto o sinal de entrada como o de saída estão referenciados em relação à Terra, então significa que o terminal de fonte do MOSFET está conectado ao potencial comum entre a entrada e a saída do amplificador. Por essa razão, o circuito da figura é denominado amplificador em fonte comum. Nesse circuito, estamos levando em consideração o efeito de modulação do comprimento de canal ao incluir o resistor R0. Já o efeito de corpo não foi considerado, porque estamos supondo aqui que o terminal de corpo do transistor está conectado ao terminal de fonte com o objetivo de evitar a ocorrência desse efeito. Então, a partir do modelo, é possível observar que o seu princípio básico de funcionamento consiste em aplicar a tensão de entrada Vin entre os terminais de porta e fonte do MOSFET, de modo a produzir no terminal de dreno uma corrente proporcional a essa tensão de entrada. Por fim, fazemos a corrente de dreno circular pela associação em paralelo dos resistores R0, RD e RL para converter esse sinal de corrente em uma tensão V0 na saída do amplificador. Seguindo esse princípio de funcionamento, teremos que a parcela de sinal da tensão na saída será dada pela equação de V0. Já a tensão de controle VGS minúsculo nesse circuito é exatamente igual à tensão Vin,
sobre, no caso, a associação em paralelo dos resistores R1 e R2. Então, assim, podemos obter a tensão VGS a partir do divisor de tensão resistivo formado por RS e R1 paralelo com R2. Levando isso em consideração e substituindo na equação da tensão de saída V0, conclui-se que o sinal na saída é proporcional ao sinal de entrada, conforme a equação de V0 em destaque no caso. Logo, com base nesse resultado, podemos concluir que o ganho de tensão do amplificador em fonte comum para pequenos sinais é aquele dado pela equação de AV em destaque nesse slide. Observe que o sinal negativo do ganho indica que o sinal na saída estará invertido, ou seja, com um atraso de fase de 180 graus. Isso em relação à entrada. Nesse ponto, deve ser mencionado que, na maioria dos circuitos reais, temos um R0 muito maior do que o RD. Então, é bastante comum realizar o cálculo do ganho desprezando o efeito de modulação do comprimento de canal. Ou seja, considerando que R0 em paralelo com RD em paralelo com RL, isso é aproximadamente RD em paralelo com RL. Assim, o ganho do amplificador passa a ser aproximado conforme a equação de AV na parte de baixo do slide. Além do ganho de tensão, as impedâncias de entrada e de saída também são parâmetros importantes na caracterização de um circuito amplificador. Para calcular a impedância de entrada do circuito em fonte comum, adotamos o circuito ilustrado na figura A, onde a fonte de sinal de entrada e sua respectiva impedância de saída RS foram removidas do circuito equivalente para pequenos sinais. Através de uma simples inspeção desse circuito, podemos concluir que a impedância de entrada do amplificador é R1 paralelo com R2. Para calcular a impedância de saída, empregamos o circuito apresentado na figura B, onde a fonte de sinal foi zerada, ou seja, substituída por um curto-circuito, e a resistência de carga, RL no caso, foi removida, pois ela não faz parte do amplificador, apenas recebe o sinal amplificado por ele. Então, nesse circuito, observamos que não haverá circulação de corrente elétrica nos resistores RS, R1 e R2. Dessa forma, teremos que o VGS minúsculo é igual a zero e, consequentemente, a corrente produzida pela fonte controlada GM vezes VGS também será igual a zero. Com uma fonte de corrente nula é equivalente a um circuito aberto, então a resistência equivalente vista do terminal de saída do circuito da figura B será aproximadamente RD. Na verdade, será um R0 paralelo com RD, que nesse caso, conforme vimos anteriormente, é aproximadamente RD. Então, em geral, o circuito de dreno RD, o resistor de dreno RD, no caso, desculpa, é dimensionado na faixa de quiloohms, com o objetivo de fazer com que o amplificador exiba um ganho de tensão razoável. Entretanto, se por um lado o elevado valor de RD é vantajoso para se obter altos ganhos de tensão, por outro, há a desvantagem de fazer com que a impedância de saída seja alta. Com uma elevada impedância de saída, o amplificador em fonte comum não é adequado para alimentar resistências de carga pequenas, sob a pena de reduzir significativamente o ganho proporcionado pelo amplificador. A seguir, vamos apresentar um exemplo de amplificador em fonte comum, onde seus parâmetros de desempenho, ganho, impedâncias de entrada e de saída, são calculados. Bom, exemplo 1. Considere que o amplificador em fonte comum da figura foi construído com um MOSFET M1, cujos parâmetros são Kn igual a 100 microvolts por volt ao quadrado, VTH igual a 0,5 volts, W igual a 20 micrômetros e L igual a 1 micrômetro. Assim,
desprezando o efeito de modulação do comprimento de canal e o efeito de cor, calcule o ganho de tensão de pequenos sinais proporcionado por esse amplificador, juntamente com as suas impedâncias de entrada e de saída. Bom, a solução é que o primeiro passo na análise de um amplificador consiste no cálculo do seu ponto de polarização DC. Essa análise de polarização é necessária para que possamos obter a transcondutância GM do modelo linearizado que usaremos na análise de pequenos sinais. Usando o princípio da superposição na análise de polarização, iremos zerar a fonte de sinal, VS minúsculo, e aplicar apenas a fonte de polarização VDD. Como esse circuito de polarização, todas as correntes e tensões são constantes, os capacitores de acoplamento serão equivalentes a circuitos abertos. Então, o circuito equivalente da análise de polarização fica conforme mostrado na figura ao lado, no slide. Nesse circuito, a corrente IG é igual a zero. Então, a tensão de polarização VG no terminal de porta do transistor será dado por um VG igual a 3,5 volts. Sabendo o valor da tensão VG, podemos agora escrever a equação de malha, que nos permite expressar a corrente ID em função da tensão VGS maiúsculo. E assim, substituindo a equação de malha no modelo quadrático do MOSFET, obteremos uma equação de segundo grau, cuja única variável desconhecida é a tensão de polarização VGS. Resolvendo essa equação quadrática, obteremos as soluções um VGS linha igual a menos 1 volt e um VGS duas linhas igual a 1,5 volts. Como o VGS linha é menor que VTH, então essa solução é falsa, pois esse resultado não é compatível com a operação do transistor no modo de saturação. Então, adotando VGS maiúsculo igual a VGS duas linhas, teremos que o MOSFET estará polarizado com uma corrente de dreno ID igual a 1 mA. Uma vez calculado o ponto de polarização do MOSFET, podemos agora realizar a análise de pequenos sinais do amplificador em fonte comum, onde a transcondutância do modelo linearizado do transistor é dada por Gm, que é igual a 2 mA por volt. Assim, podemos obter o ganho de tensão do amplificador para pequenos sinais, no caso o AV, e é igual a menos 6,64 volts por volt. E, finalmente, podemos obter as impedâncias de entrada e de saída, respectivamente, como RI igual a 248 kΩ e um R0 igual a 5 ohms. Nesse ponto, é importante chamar a atenção para três características observadas no exemplo. A primeira diz respeito ao baixo valor do ganho de tensão alcançado com o amplificador em fonte comum, quando comparado ao ganho obtido com o amplificador em ganho comum usando um BJT, um transistor de junção bipolar. Esses resultados nos mostram a principal desvantagem dos amplificadores construídos com MOSFET, que é o baixo ganho de tensão. Essa diferença significativa acontece em virtude do fato de que a derivada da característica exponencial do transistor bipolar é bem maior que a derivada da função quadrática ID em função de VGS do MOSFET. Consequentemente, a transcondutância de pequenos sinais, o GM, de um transistor bipolar será bem maior do que aquela que seria obtida para um MOSFET polarizado com a mesma corrente. O segundo ponto relevante diz respeito à impedância de entrada do amplificador. Se compararmos a impedância obtida nesse exemplo, que no caso foi um RI igual a 248 kΩ, com aquelas que são alcançadas pelo amplificador e emissor comum usando BJT, o que fica tipicamente na ordem de 1 kΩ, verificaremos
que o amplificador com MOSFET apresenta uma impedância de entrada significativamente maior. Isso é consequência da ausência de corrente de porta em um MOSFET, que nos dá a liberdade de escolher valores bem elevados para as resistências R1 e R2 para polarizar o terminal de porta do transistor. Portanto, os amplificadores com MOSFET têm a vantagem de proporcionar impedâncias de entrada significativamente maiores que aquelas obtidas em circuitos equivalentes com transistores bipolares. Por fim, o último ponto diz respeito à impedância de saída. Assim como os amplificadores em emissor comum, construídos com transistores bipolares, o amplificador em fonte comum exibe uma impedância de saída consideravelmente alta. Isso acaba impondo a esse tipo de amplificador uma restrição quanto à resistência de carga RL. Para que o amplificador não apresente uma perda considerável de ganho, é necessário que RL seja bem maior que a impedância de saída R0, cujo valor já é elevado. Então, como exemplo, se tivéssemos uma carga RL igual a 2 kΩ no amplificador analisado nesse exemplo, o seu ganho de tensão para pequenos sinais passaria a valer menos 2,85 volts por volt. Ou seja, teríamos uma redução de 57% no ganho proporcionado pelo amplificador. Por outro lado, se tivéssemos uma carga RL igual a 50 kΩ, que é bem maior que a impedância de saída do amplificador, o ganho passaria a ser um AV igual a menos 9,05 volt por volt. Vamos agora falar do amplificador em porta comum. Na figura A, é apresentado o circuito de um amplificador semelhante àquele apresentado anteriormente. Da mesma forma que no amplificador em fonte comum, os capacitores de acoplamento da figura A deverão ser adequadamente dimensionados de modo a operarem aproximadamente como curtos-circuitos na faixa de frequências do sinal Vs, minúsculo, e como circuitos abertos em DC. Assim, garantimos que a polarização do MOSFET não será afetada ao conectarmos a fonte de sinal e a carga RL. Entretanto, ao contrário do que foi feito no amplificador em fonte comum, o sinal de entrada na figura A é aplicado ao terminal de fonte do MOSFET, através do capacitor de acoplamento CF. E o terminal de porta do transistor é conectado à terra através de CG. O objetivo dessa inversão na polaridade da entrada de sinal é fazer com que o ganho de tensão para pequenos sinais seja positivo, ou seja, devemos ter, nesse caso, um amplificador não inversor. Dessa forma, o terminal de porta do MOSFET estará conectado à terra para pequenos sinais, que é o potencial de referência comum entre as tensões de entrada e de saída. Por essa razão, o circuito da figura A é denominado amplificador em porta comum. No que diz respeito à análise de polarização do amplificador em porta comum, que está nessa figura, no caso da figura A, usamos o princípio da superposição para aplicar apenas a fonte de polarização VDD ao circuito e zeramos a fonte de sinal. Como o circuito de polarização contém apenas fontes DC, os capacitores de acoplamento serão equivalentes a circuitos abertos. Dessa forma, o circuito de polarização do amplificador em porta comum da figura A se reduz ao já conhecido esquema de polarização com divisor de tensão resistivo que está ilustrado na figura B. Para analisar o comportamento do amplificador em porta comum para pequenos sinais, aplicamos ao circuito apenas a fonte de sinal e zeramos a fonte de polarização, substituindo, nesse caso, a fonte de polarização por um curto-circuito para a terra. Além disso,
Substituímos o MOSFET pelo seu correspondente modelo de pequenos sinais e tratamos os capacitores de acoplamento como curtos-circuitos na faixa de frequências do sinal. Assim, obtemos o circuito equivalente ilustrado nessa figura. No circuito equivalente para pequenos sinais, os resistores R1 e R2 não estarão conduzindo corrente elétrica, pois a diferença de potencial elétrico entre a diferença de potencial elétrico aplicada a ambos é nula. Além disso, como o terminal de porta do MOSFET está conectado à Terra, teremos que o VGS minúsculo é igual a menos Vin. Assim, constatamos que a tensão VGS que controla a transcondutância do transistor estará com a fase invertida em relação ao sinal de entrada do amplificador. É justamente essa inversão na entrada que acarretará em um ganho não inversor para o amplificador em porta comum. Para obter a tensão de entrada no circuito, precisamos calcular a tensão sobre o resistor RF, que é dada pela equação de Vin. E como VGS minúsculo é igual a menos Vin, podemos reescrever a equação de Vin de forma a obter a tensão de controle, conforme a equação de VGS. Uma vez conhecida a tensão de controle VGS minúsculo, podemos calcular a parcela de sinal na saída desse amplificador. Para isso, basta calcular a tensão provocada pela corrente GM vezes VGS ao circular pela associação em paralelo dos resistores RD e RL, conforme pode ser observado na equação de V0. Assim, concluímos que o ganho de tensão para pequenos sinais do amplificador em porta comum é dado, nesse caso, segundo essa equação de AV. Vale a pena observar aqui que o ganho de tensão é positivo, ou seja, o amplificador em porta comum não é inversor, com a configuração em fonte comum estudada anteriormente, e conforme já havíamos discutido também anteriormente, essa característica é uma consequência da inversão de polaridade da tensão de sinal aplicada ao MOSFET. No que diz respeito à impedância de entrada, seu cálculo pode ser feito a partir do circuito exibido na figura A. Nesse circuito, removemos a fonte de sinal, juntamente com a sua impedância de saída, no caso RS, e aplicamos uma fonte de teste VT para fazer o cálculo da impedância equivalente vista da entrada. Ou seja, a impedância vista por essa fonte de teste. Para calcular a impedância de entrada, nesse caso, precisamos obter uma relação matemática entre VT e a corrente em IT entregue por essa fonte de teste. Essa relação matemática é obtida a partir da equação nodal do terminal de fonte do MOSFET. A partir dessa equação nodal, concluímos que a impedância de entrada do amplificador em porta comum da figura A é dado pela associação em paralelo de RF com 1 sobre GM. E, finalmente, podemos obter a impedância de saída do amplificador, no caso, para obter a impedância de saída desse amplificador em porta comum, podemos empregar o circuito apresentado na figura B, onde a fonte de sinal foi zerada, ou seja, substituída por um curto-circuito, e a impedância de carga foi removida e uma fonte de teste VT foi aplicada ao nó de saída do amplificador. Nesse circuito, podemos escrever a equação de VGS, cuja única solução possível é VGS igual a zero. A partir desse resultado, temos que a fonte de corrente controlada
GM vezes VGS no circuito da figura B também será nula. Como uma fonte de corrente nula é equivalente a um circuito aberto, então teremos que a impedância de saída em porta comum será igual a RD. Note que essa impedância de saída é a mesma obtida para um amplificador em fonte comum. Essa coincidência já era esperada, tendo-se em vista que o sinal de saída é tomado no mesmo terminal do MOSFET em ambas as configurações amplificadoras. Um exemplo número 2 aqui. Considere que o amplificador em porta comum da figura ao lado foi construído com o MOSFET M1, cujos parâmetros são esses que estão escritos aí acima do circuito, e desprezando o efeito de modulação do comprimento de canal e o efeito de corpo, vamos calcular o ganho de tensão de pequenos sinais proporcionado por esse amplificador, juntamente com as suas impedâncias de entrada e de saída. Para a solução, vamos notar primeiro que esse circuito de polarização do amplificador em porta comum é exatamente igual ao do circuito em fonte comum do exemplo 1. Consequentemente, podemos concluir que a corrente de polarização é igual a 1 mA, que é exatamente a mesma obtida naquele exemplo. De posse dessa corrente de polarização, podemos obter a transcondutância do modelo de pequenos sinais do MOSFET, onde, nesse caso, Gm é igual a 2 mA por volt. Em seguida, podemos obter o ganho de tensão do amplificador para pequenos sinais, que nesse caso é o AV igual a 1,9 volts por volt. E, finalmente, obter as impedâncias de entrada e de saída, respectivamente, como RI igual a 400 ohms e R0 igual a 5 kΩ. Comparando os resultados obtidos nos exemplos 1 e 2, a diferença mais notável está no fato de que a impedância de entrada do amplificador em porta comum é significativamente menor que aquela obtida na configuração em fonte comum. Conforme mencionado anteriormente, essa diferença se deve ao fato de que a impedância de entrada da configuração em porta comum depende de 1 sobre Gm, que assume tipicamente valores baixos, como no exemplo acima, 1 sobre Gm foi igual a 500 ohms. Uma consequência dessa baixa impedância de entrada é a maior perda de sinal experimentada na entrada do amplificador, em virtude do divisor de tensão formado por Rs e a impedância de entrada Ri. Outra consequência disso foi o menor ganho de tensão em módulo que o amplificador em porta comum apresentou em comparação com a versão em fonte comum. Portanto, apesar da vantagem de apresentar um ganho de tensão não inversor, a grande desvantagem da configuração em porta comum está na sua baixa impedância de entrada. Após estudarmos as configurações amplificadoras em fonte comum e em porta comum, resta-nos ainda realizar o estudo do amplificador em dreno comum. Na figura A é apresentado o circuito de um amplificador desse tipo, o qual emprega o esquema de polarização com divisor de tensão resistivo, que está ilustrado na figura B. Nesse amplificador, a fonte de sinal é aplicada novamente ao terminal de porta, através do capacitor de acoplamento, cujo objetivo é evitar que o nível médio do sinal de entrada, esse chamado de offset, interfira na polarização do MOSFET. Já o sinal de saída é tomado no terminal de fonte, onde conectamos a carga dada pelo resistor RL através de outro capacitor de acoplamento, nesse caso CF. Mais uma vez, estamos considerando que ambos os capacitores de acoplamento foram dimensionados de modo a operar como circuitos abertos em corrente contínua e como curtos-circuitos na faixa de frequências do sinal de entrada VS minúsculo.
No circuito da figura A, também notamos que o terminal de dreno do transistor está conectado diretamente à fonte de polarização, no caso VDD. Nessa configuração, o terminal de dreno do MOSFET estará conectado à terra na análise de pequenos sinais, que é quando a fonte VDD é zerada ao usarmos o princípio da superposição para isolar as análises de polarização e de pequenos sinais. Assim, a parcela de pequenos sinais da tensão de dreno será nula. Consequentemente, o terminal de dreno do MOSFET estará conectado à terra na análise de pequenos sinais, que é a referência comum entre as tensões de entrada e de saída. E por essa razão, esse amplificador da figura A é classificado, denominado como dreno comum. A análise do comportamento desse amplificador para pequenos sinais também é realizada através da aplicação do princípio da superposição, onde a fonte de polarização VDD é zerada, ou seja, substituída por um curto-circuito para a terra, e apenas a fonte de sinal é aplicada ao circuito. Além disso, os capacitores de acoplamento são tratados com curtos-circuitos e o comportamento físico do MOSFET é aproximado pelo seu modelo linearizado para pequenos sinais. Dessa forma, o circuito equivalente para a análise de pequenos sinais do amplificador em dreno comum fica conforme ilustrado nessa figura. No circuito equivalente para pequenos sinais, a tensão Vin é estabelecida pelo divisor de tensão resistivo, formado pela resistência RS da fonte de sinal e associação em paralelo dos resistores de polarização R1 e R2. Contudo, a tensão VGS que controla a transcondutância do MOSFET não é igual a Vin. Na verdade, a tensão de controle VGS é igual a Vin menos V0. É justamente essa tensão que determina a corrente GM vezes VGS, que, por sua vez, produz a tensão na saída V0, ao ser injetada na associação em paralelo das resistências RF e RL. Assim, a tensão de saída pode ser obtida conforme a equação de V0. Finalmente, a partir dessa equação de V0, podemos obter o ganho de tensão, no caso AV, para pequenos sinais desse amplificador em dreno comum. Interessante observar que a expressão de AV indica que o amplificador em dreno comum proporciona um ganho de tensão menor do que 1. Todavia, se tivermos uma associação em paralelo de R1 com R2 muito maior que RS, e, além disso, se GM vezes RF associado em paralelo com RL for muito maior do que 1, o ganho de tensão proporcionado pelo amplificador será bastante próximo da unidade, fazendo com que a parcela de sinal no terminal de fonte siga a tensão Vs, que foi aplicada na entrada. Por essa razão, o amplificador em dreno comum também é conhecido como seguidor de fonte e a sua principal aplicação prática é a construção de buffers de sinal. Apesar da desvantagem de apresentar um baixo ganho de tensão, a configuração em dreno comum tem como vantagem os valores alcançados pelas impedâncias de entrada e de saída. Para obter a impedância de entrada para pequenos sinais, adotamos o esquema ilustrado na figura A, onde a fonte de sinal de entrada, juntamente com a sua impedância de saída RS, foram removidas. Assim, a impedância vista da entrada do amplificador é dada pela associação em paralelo de R1 com R2. Anteriormente, quando discutimos o projeto de polarização do MOSFET com o divisor de tensão, mencionamos que o projetista tem bastante liberdade na escolha das resistências R1 e R2 que compõem esse divisor de tensão. Essa liberdade permite que o projetista escolha os valores de resistência que resultem em um valor adequadamente alto para a impedância de entrada do amplificador em dreno comum.
No que diz respeito à impedância de saída, o método adotado aqui é ilustrado na figura B. Nesse esquema, a fonte de sinal foi zerada para não influenciar no resultado e a resistência de carga, no caso RL, foi removida do circuito, tendo-se em vista que a carga não faz parte do amplificador. Além disso, foi aplicada uma fonte de teste VT ao nó de saída do circuito. Assim, calculando-se a corrente em T entregue por essa fonte de teste, poderemos obter a impedância de saída do amplificador fazendo-se um R0 igual a VT sobre IT. Como a fonte de sinal VS foi zerada no circuito da figura B, então teremos que VG igual a zero no terminal de porta do transistor, pois não há como haver circulação de corrente elétrica nos resistores RS, R1 e R2. Embora VG seja igual a zero, deve-se observar que VGS é igual a menos VT, no caso desse circuito. Assim, para obtermos a corrente IT, podemos escrever a equação das correntes no nó de saída do amplificador. E, a partir da equação nodal, podemos chegar a uma relação matemática entre VT e IT, de onde obtemos a impedância de saída do amplificador em dreno comum, conforme essa equação de R0 no slide. Em virtude dos valores típicos que a transcondutância pode assumir, teremos que a impedância de saída do amplificador em dreno comum é significativamente mais baixa que aquelas conseguidas com o MOSFET das demais configurações amplificadoras estudadas até aqui. O que nos leva ao exemplo 3. Considere que o amplificador em porta comum da figura foi construído com o MOSFET M1 e cujos parâmetros de construção estão mostrados logo acima dos circuitos. Então, desprezando o efeito de modulação e o comprimento de canal e efeito de corpo, vamos calcular ganhos de tensões e as respectivas impedâncias de entrada e de saída. Aqui, o primeiro passo consiste no cálculo do seu ponto de polarização. Tá? Usando o princípio da superposição, nós zeramos a fonte de sinal e aplicamos apenas a fonte de polarização, VDD. Como nesse circuito de polarização todas as correntes e tensões são constantes, os capacitores de acoplamento serão equivalentes apenas a circuitos abertos. Então, o circuito equivalente da análise de polarização fica conforme mostrado na figura ao lado. Nesse circuito, a corrente IG é igual a zero e faz com que a tensão de polarização no terminal de porta do transistor seja dada pelo divisor de tensão conforme a equação de VG maiúsculo, ou seja, temos um VG igual a 6,5 volts. Sabendo que a tensão VG é igual a 6,5 volts, podemos expressar a corrente ID em função da tensão VGS maiúsculo, usando a equação de malha. E assim, substituindo a equação de ID no modelo quadrático do MOSFET, obteremos uma equação de segundo grau cuja única variável desconhecida é a tensão de polarização, no caso a VGS maiúsculo. E, resolvendo essa equação quadrática, obteremos as soluções possíveis, o VGS linha igual a menos 0,7 volts e um VGS duas linhas igual a 1,5 volts. Tem uma desconfiguraçãozinha aí, mas o zero ali em cima do VGS é linha e duas linhas, quando eu menciono, tá? Como, no caso, o VGS linha é menor que VTH, essa solução é falsa, pois esse resultado não é compatível com o modo de saturação.
Então, adotando um VGS igual a VGS duas linhas, teremos que o MOSFET estará polarizado com uma corrente de dreno igual a 1 mA com os outros exemplos. Então, uma vez calculado esse ponto de polarização, vamos realizar a análise de pequenos sinais, onde a transcondutância do modelo linearizado do transistor, essa transcondutância GM é igual a 2 mA por volt. Assim, podemos obter o ganho de tensão para pequenos sinais, sendo que, nesse caso, esse ganho AV é igual a 0,862 volts por volt. E, finalmente, podemos obter as impedâncias de entrada e de saída, um RI igual a 119,2 kΩ, um R0 igual a 454,5 ohms. Ao compararmos os resultados desse exemplo com aqueles obtidos para as demais configurações amplificadoras, notamos que a impedância de entrada da configuração dreno comum é bem maior que aquela verificada no amplificador em porta comum, mas é da mesma ordem de grandeza que aquela apresentada pelo circuito em fonte comum. Todavia, no que diz respeito à impedância de saída, o amplificador em dreno comum apresentou o menor valor de R0 dentre todas as configurações. Nessa tabela é apresentado um quadro comparativo entre os parâmetros de desempenho, no caso, o ganho de tensão, as impedâncias de entrada e a impedância de entrada e a impedância de saída, no caso das três configurações amplificadoras que podem ser obtidas com o MOSFET. Esse quadro comparativo ele será bastante útil, no caso, para que o projetista seja capaz de escolher qual configuração ou combinação delas é mais adequada para atender às especificações de um determinado projeto. Agora vamos trocar o assunto, ainda falando de amplificadores, mas vamos falar agora dos limites de excursão do sinal de saída. Até este ponto, nós estudamos o uso do MOSFET na construção de circuitos amplificadores de sinal. Nesse estudo, nós aproximamos o comportamento não linear do MOSFET por um modelo linearizado, válido exclusivamente para pequenos sinais aplicados à entrada. Uma das vantagens dessa aproximação linear foi a possibilidade de se empregar o princípio da superposição para analisarmos isoladamente a polarização do transistor e o comportamento do amplificador com respeito ao sinal de entrada. Entretanto, o MOSFET irá funcionar como um elemento amplificador razoavelmente linear apenas enquanto ele estiver operando no modo de saturação. Caso o sinal aplicado à entrada seja grande o suficiente para levar o transistor a operar no modo de corte ou de triodo, o sinal na saída será distorcido e não preservará a mesma forma de onda que o sinal de entrada. Evidentemente, esse comportamento é indesejável para um amplificador de sinais. Por essa razão, vamos aqui calcular quais são os limites de excursão que o sinal na saída de um amplificador pode atingir sem que o MOSFET deixe de operar no modo de saturação. Para o amplificador em fonte comum, nessa figura, temos que o transistor M1 foi polarizado usando o divisor de tensão resistiva. Nessa figura também são exibidas as formas de onda das tensões medidas nos terminais de dreno e fonte, e na saída também do amplificador. Essas formas de onda mostram o que aconteceria se um sinal senoidal fosse aplicado à entrada do amplificador com amplitude grande o suficiente para levar o MOSFET a operar nos modos de corte e de triodo durante alguns trechos
do período da senoide. Observe que o gráfico da tensão Vs no terminal de fonte é constante. Isso é uma consequência do capacitor de bypass conectado a esse terminal, que é o responsável por anular a parcela de sinal nesse nó do circuito. Assim, a tensão no terminal de fonte apresenta apenas a sua parcela de polarização, ou seja, apenas a tensão Vs maiúsculo. Por outro lado, a figura mostra que a forma de onda da tensão no dreno do MOSFET é composta pelas suas parcelas de polarização e de sinal. Como o capacitor de acoplamento conectado à saída do amplificador opera com um curto-circuito para a faixa de frequências do sinal, temos que a parcela de sinal, que está em VD, é igual à forma de onda da tensão na saída, que no caso é V0. Entretanto, como o capacitor de acoplamento atua como um circuito aberto para a parcela de polarização, a forma de onda da tensão na saída não apresenta nenhuma parcela DC. Então, desse modo, temos que a tensão VD é igual a um VD maiúsculo mais um V0. Embora não seja mostrada na figura, a forma de onda da tensão do terminal de porta também é formada pela superposição das parcelas de polarização e de sinal, onde, nesse caso, é igual a um VG maiúsculo mais um VG minúsculo. Além disso, deve-se ter em mente que a parcela de sinal no terminal de porta não é igual ao sinal de entrada, Vs minúsculo. Isso em virtude do divisor de tensão formado por Rs e a impedância de entrada do amplificador. Para expressar Vg minúsculo como uma função da tensão na saída V0, vamos considerar que Vg é igual a um V0 dividido por um A, onde esse A é definido como sendo o ganho de tensão entre Vg e V0, enquanto o amplificador ainda estiver operando de forma aproximadamente linear. Consequentemente, a tensão total no terminal de porta do amplificador em fonte comum poderá ser expressa por essa equação de Vg. E no que diz respeito à corrente de dreno, tem-se a equação de ID, conforme mostrado aí. É interessante observar que ID tende a diminuir conforme a tensão na saída V0 cresce. Dessa forma, a tensão na saída deve ser mantida em uma faixa de valores de modo a garantir que ID seja maior que zero, evitando que o MOSFET entre no modo de corte. Assim, para que o transistor não entre em corte, temos que garantir que V0 seja menor que ID, que multiplica o paralelo de RD com RL. Essa condição nos mostra que existe um limite superior que a excursão de sinal na saída poderá atingir, de modo que o MOSFET não entre no modo de corte. Então, conclui-se que esse limite máximo de excursão é um V0 máximo igual a ID, no caso, um ID que multiplica a associação de RD com RL. Cabe a gente observar aqui que, caso a carga RL seja desconectada da saída do amplificador, teremos uma alteração no limite máximo de excursão de sinal na saída, onde o novo valor de V0 máximo pode ser obtida fazendo o RL tender a infinito, e aí dessa forma a gente obtém que o V0 máximo seria igual a um ID que multiplica RD. Observa também que quanto menor for a resistência de carga RL, menor será o limite máximo V0 máximo. Essa característica torna a configuração em fonte comum inadequada para lidar com cargas de baixa resistência. E para evitar que o MOSFET
entre no modo de triodo durante a operação desse amplificador, precisamos garantir que o VDS seja maior ou igual que VGS menos VTH. Considerando que VD é igual a VD maiúsculo mais V0, VS é igual a VS maiúsculo e VG é igual a VG maiúsculo mais V0 sobre A, podemos reescrever a condição de não triodo conforme a inequação de V0 mostrada no slide. E de acordo com essa inequação, o MOSFET não entrará no modo de triodo se a tensão na saída V0 estiver acima desse limite mínimo, que, portanto, concluímos que o limite inferior da excursão de sinal no amplificador, no caso da saída, será conforme essa equação de V0 mínimo. Aqui, usando um raciocínio semelhante ao anterior, temos que para o amplificador em porta comum, o V0 máximo ele vai ser igual a um ID que multiplica RD em paralelo com RL e, no caso, o V0 mínimo vai ser um menos VDS menos VGS menos VTH. De novo, de forma similar, agora para o amplificador em dreno comum, nós vamos ter que o V0 mínimo ele vai ser igual a menos RF menos o paralelo de RF com RL, que multiplica ID, e o V0 máximo igual a VDS menos VGS menos VTH, isso tudo que multiplica A. Agora, nesse caso, o A ele vai ser dado conforme essa equação que está na parte de baixo do slide. E com isso terminamos os estudos de MOSFET e amplificadores.